Nosso filme fala sobre uma jovem judia vítima do Holocausto, Anne Frank. Seu maior sonho era se tornar uma escritora. Então, em um de seus aniversários, seu pai lhe deu um diário, onde desde então ela começou a escrever tudo sobre sua vida. Foi quando começaram as perseguições da Alemanha contra os judeus. Primeiro, eles não podiam frequentar lugares públicos, depois as crianças não podiam estudar. Mas essa situação logo foi se agravando e a família de Anne Frank tiveram que se esconder para não serem presos. Porém, eles foram descobertos no fundo da casa onde Otto Frank trabalhava, pai de Anne. Depois foram transferidos para Walkerborg, um campo de triagem. Nesses campos, muitas coisas horríveis aconteciam. Como todos os dias eram escolhidos os homens mais fracos para morrer, pois já não davam conta de trabalhar. Muitas mulheres também morriam de fome, pois quase não tinham alimentos nesses campos. Crianças eram mortas em câmeras de gases, pois não serviam para absolutamente nada a não ser gerar despesas. Anne e sua irmã foram levados para Bergen-Belsen, campo de concentração perto de Wannover, na Alemanha. Porém, a epidemia de tifoide resultou em terríveis condições de higiene, assim matando milhares de prisioneiros, incluindo Margot, e alguns dias depois, Anne morreu também. O pai de Anne, Otto Frank, foi o único que sobreviveu aos campos de concentração. Ele foi libertado pelas tropas russas e, quando chegou a Amsterdã, duas secretárias que trabalhavam no prédio que serviu de esconderijo entregaram o diário de Anne a Otto Frank. Depois de muito esforço, o escrito de Anne Frank foi publicado por seu pai em 1947 com o título O Diário de Anne Frank. E podemos comprovar essa história através do diário de Anne Frank e de outros sobreviventes que passaram pela mesma situação que ela. Kitty Harper foi uma das sobreviventes do Holocausto. Na primavera de 1945, Kitty e sua mãe foram enviadas para Bergen-Belsen, mas depois marcharam de volta para um desvio e foram empurradas para dentro de um caminhão de gado e as portas foram seladas. Este campo foi evacuado em 18 de fevereiro de 1945 e os prisioneiros foram forçados a uma marcha da morte que os levou sobre a Cordilheira dos Sudetos para a Tchecoslováquia. Em 11 de novembro de 1944, Kitty e sua mãe foram evacuadas para um subcampo de Grossrosen para trabalhar em uma fábrica de eletrônicos. Kitty e sua mãe foram presas e condenadas à morte, mas sua sentença foi posteriormente substituída para prisão em Auschwitz-Birkenau. Horas depois, um caminhão onde Kitty estava com sua mãe foi aberto, mas muitas mulheres sufocaram por falta de ar. A semelhança entre a história de Kitty e Anne Frank era que tinham os mesmos campos de concentração com câmeras de gases que serviam para executar os judeus. E as diferenças era que Kitty Hart sobreviveu ao Holocausto mesmo com as dificuldades, mas os trabalhos eram diferentes dos trabalhos de Anne. Os campos de concentração nazistas foram construções desenvolvidas durante a Alemanha nazista, que é extremamente conhecida por aprisionar e promover o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O campo de concentração onde Anne Frank ficou foi em Bergen-Belsen, na Alemanha, onde ela sofria maus tratos, passava fome, sede e morreu por febre tifoide junto com a sua irmã Margot. O público alemão tinha que servir para o exército alemão, matando judeus e levando para o campo de concentração, enquanto os judeus faziam trabalhos escravos. O antissemitismo era o preconceito ou ódio aos judeus. Depois que a lei de Nuremberg foi aprovada, todos os judeus perderam seus direitos como cidadãos alemães. As pessoas eram tão antijudaicas que os alemães culpavam os judeus por terem matado Jesus Cristo na era medieval. Um dos exemplos de artigos, que foi a História da Noite do Vidro, foi um programa contra os judeus pela Alemanha nazista na noite 9 e 10 de novembro de 1938, levado a cabo pelas forças paramilitares das SAS e por civis alemãs. As autoridades alemãs olharam para o acontecimento sem, no entanto, intervir. O nome Kristallnacht deve-se aos milhões de pedaços de vidros partidos que encheram as ruas, depois das janelas das lojas, edifícios e sinagogas judaicas terem sido partidas. No outro dia, os alemães estavam falando que tudo o que tinha acontecido naquela noite tinha sido culpa dos judeus, que eles próprios destruíram seus estabelecimentos. O povo judeu, em 1943, apesar de estar em menor desvantagem, se revoltaram contra os nazistas. Eles atacaram os tanques alemães como forma de resistência e eles lutaram a favor de seu povo.
A maioria dos nazistas estavam maltratando os judeus por vontade própria, interesses ou trocas. No filme Diário de Anne Frank, muitos nazistas faziam trocas com judeus por coisas mínimas. Alguns deles estavam ali por falta de opção, por ameaça ou sendo ameaçados de perder suas famílias se eles não lutassem por Hitler. Os outros países não arriscaram se envolver porque Hitler estava sob um poder maior naquela época, por estar invadindo outros territórios e não estar sendo impedido pelas Ligas das Nações. Com isso, os judeus sofrem amargamente nas mãos do poder nazista, sendo humilhados, maltratados e até mortos.